Gênesis capítulo 12, não é 22, é 12, glória a Deus, é 12, Gênesis 12, 7 e 8, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão a quem? Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8, vamos todos ler. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos ler essa última frase a partir do ali. 1, 2, 3. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Deus te abençoe. Irmãos, hoje nós estamos concluindo uma série de estudos bíblicos aqui sobre a vida do nosso patriarca, pai na fé, Abraão, ou Abrão. Os irmãos sabem que Abrão teve o nome mudado para Abraão. Os papais estão trazendo as crianças, então vamos nos assentar para que nós possamos conduzir aqui a palavra. Glória a Deus. Nós falamos aqui com o tema uma palavra aos filhos de Abraão, trazendo, irmãos, algumas lições de exemplos da vida do patriarca Abraão para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, e ele é o pai de todos os que creem. E é interessantíssimo, porque Abraão, ele é chamado na Bíblia de amigo de Deus, ele é chamado de pai da fé. Abraão é um homem que é justificado muito antes da lei, pela fé. Um homem que estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus vai lá em Ur dos Caldeus e o chama. Olha só, não foi Abraão que foi buscar Deus. Diga, Deus buscou Abraão. Foi Deus que foi em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria. E como o ser humano é idólatra, como nós gostamos de materializar a divindade. Deus vendo aquele homem fervoroso, um homem que tinha um caráter ilibado, um homem que tinha tudo para ter uma aliança com ele, Deus vai até Abrão e chama ele de Ur dos Caldeus, cerca de 2.000 quilômetros de Canaã, e diz: olha, Abrão, deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é interessante, porque um dos nomes mais citados no Novo Testamento, do Antigo Testamento, é o nome de Abraão. Abraão é um dos maiores personagens da Bíblia. Irmãos, esse homem, ele ocupa um lugar de destaque na história da humanidade. Olha aqui para mim. É de Abraão, por Ismael, que vem os árabes. É de Abraão, por Isaque, que vem os judeus. E é de Abraão, pela fé, que vem os crentes, porque todo que crê é filho de Abraão pela fé. Então as três maiores religiões monoteístas vêm de Abraão. Olha só, por Ismael o islamismo, por Isaque o judaísmo, e pela fé eu e você somos filhos de Abraão, porque nós cremos em Jesus Cristo Senhor. Amém, amados? Abraão, ele é singular na Bíblia, e por ser chamado de pai da fé, porque ele creu quando ninguém acreditava, ele acreditou, irmãos.
Deus disse para ele: você vai ter um filho. Ele já idoso, 99 anos de idade, e ele acreditou. Aleluia, eu vou ser papai, não é? Olha só, se realiza quando ele tinha quase 100 anos de idade. Deus desafia esse homem e ele sempre acredita em Deus pela fé. E por nós sermos filhos de Abraão, é que eu chamei essa série de estudos como uma palavra aos filhos de Abraão. Quantos filhos de Abraão tem aqui nessa noite? Pela fé, pela fé. A Bíblia diz que os filhos de Abraão não são os que descendem dele na carne. Os filhos de Abraão são aqueles que creem como ele creu. Então somos pela fé, sim, filhos de Abraão. Nós falamos sobre a obediência de Abraão. Obediência porque ele confiava em Deus. Nós falamos sobre o desprendimento. Esse homem era liberal, desprendido. Nada nessa terra amarrava Abraão. E hoje eu quero encerrar esse tripé de referência bíblica na vida de Abraão. Falamos sobre obediência, sobre desprendimento com as coisas materiais. E hoje eu quero falar sobre adoração. Eu quero falar sobre adoração num prisma de adoração na vida de Abraão. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Abraão, ele foi um adorador por excelência, irmãos. Ele foi um adorador por excelência. Deus chama ele no capítulo 12, e ele deixa tudo. Quando ele chega em Betel, e nós lemos isso aqui, o texto projetado, Gênesis 12, versículo 7 e versículo 8. A Bíblia diz que Deus aparece para Abrão quando ele anda 2.000 quilômetros. Ele está indo para a terra prometida. Aqui ele está em Betel. E Deus fala com ele assim: ô Abrão, eu vou te dar essa terra é sua. Eu confirmo a aliança que eu fiz com você lá em Ur dos Caldeus. Aí sabe o que ele fez? Um altar. E nesse altar, a Bíblia nos diz que ele invocou ou adorou o nome do Senhor. Irmãos, uma marca muito forte de Abraão que nós precisamos aprender é a marca da adoração. Se tem algo que nós devemos herdar do pai Abraão, é a adoração. Por que Abraão fez um altar? Por que Abraão fez um altar? Um altar era um lugar elevado, era um lugar alto. Essa palavra significa lugar alto. E é por isso que nas igrejas os altares são mais altos. É um lugar onde a palavra é ministrada, onde Deus é invocado. Altar é lugar de adoração, é onde a gente coloca algo para Deus. E é interessante porque em Deuteronômio 27, versículo 5, Deus manda muitos anos depois de Abraão. Moisés veio muito depois de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, 400 anos no Egito, depois vem Moisés. 600 anos depois de Abraão, Deus manda Moisés escrever em Deuteronômio 27:5 o seguinte: Moisés orienta o povo dizendo assim: edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedra. A ordem de Deus para Moisés é que o altar era de pedra, exatamente como Abraão fazia, altar de pedra. Não era de madeira, era um altar de pedra. E o texto continua dizendo o seguinte: sobre estas pedras
não manejarás instrumento de ferro. Olha aqui, as pedras do altar não poderiam ser lapidadas, não poderiam ser quebradas com marreta, com alguma coisa cortante, nada de ferro. Do jeito natural que é a pedra, você vai fazer um monte, tira, encaixa, põe uma menor, escora, não é assim? E vai, levanta, aí você vai conseguir fazer um altar. Esse era o altar. Não podia ter nada a não ser pedra, e era pedra natural. Irmão, sabe o que Deus está dizendo aqui? Para me adorar, eu não aceito artificialismo. Para me adorar, eu não aceito máscaras e jogo de luz para emoção. Eu não quero impressionismo com fogos de artifícios. Não, eu quero normal, gente natural, do jeito que é, alto, baixo, branco, negro, amarelo, pele vermelha, pobre, rico, não interessa. O altar para Deus tem que ser natural, do jeito que eu sou. Não é a minha roupa que me torna santo diante de Deus, não é a minha performance, é o que eu sou. E eu não posso ser artificial. Já viu gente artificial? E quando ele está orando, ou ele está diante, ele é tudo diferente, ele fala diferente, a voz é diferente, porque Deus falou: olha, eu não quero artificialismo na minha adoração. E Abraão, ele fazia um altar desse jeito, e um altar desse jeito demanda tempo, porque você tem que ir lá e procurar pedra. Um altar desse jeito demanda sacrifício. Quem aqui já carregou pedras? Quem aqui já carregou pedras? Não é cascalho, eu estou falando de pedras. Eu fiz um curso de salvamento em altura em São Paulo, e eu estava despontando para ser o primeiro colocado nesse curso, e fui, graças a Deus. Aí o instrutor, para me desafiar, estávamos lá fazendo rapel numa caverna. Ele disse assim: ô tenente do bombeiro, vai lá no rio, está vendo aquela pedra lá embaixo? Mergulhe, pegue aquela pedra e você vai levar até o acampamento. Irmãos do céu, eu acho que a minha hernia de disco é por causa disso. Sobe e desce, põe no ombro, amarra e vai. Que coisa terrível. Mas eu vou ser o primeiro colocado. E fui, glória a Deus. Gente, carregar pedra dá muito trabalho. Você segura, você pega uma pequena, pega uma maior, pega de duas. Fazer altar demanda investimento, porque depois de pronto tinha que sacrificar um cordeiro. Adoração, irmãos, ela demanda tudo isso. Nós temos que ter tempo para Deus, não é o tempo que sobra. Nós precisamos nos esforçar. Quantos hoje não estão aqui? Teve um dia trabalhoso, um dia cansativo. Talvez você chegou em casa e disse assim: ah, eu nem vou no culto hoje. Ah, mas essa enxaqueca, essa coluna, essa dor. Mas você disse: olha, eu vou, porque altar exige esforço. Aleluia. Altar exige esforço, irmãos. A gente não adora a Deus porque está sobrando, porque está tudo muito bem. Eu adoro Deus porque altar exige, diga, tempo, esforço e investimento. Essa é a adoração. E Abraão tinha uma marca. Onde ele ia, ele fazia um altar para Deus e invocava o nome de Deus naquele altar. E depois que ele adorava a Deus e queimava um novilho, ele ia embora, mas o altar ficava. Alguém passava e perguntava: o que foi isso? Alguém viu e dizia: foi um tal de Abraão que passou aqui, montuou essas pedras.
acendeu um fogo em cima, e levantou o braço e falou umas coisas e foi embora. Isso é adoração. Onde o verdadeiro adorador passa, ele deixa marcas de adoração. Abraão era um verdadeiro adorador. Ele chegava, e se você ler a história dele aqui, irmãos, ele adorava. A adoração tem preço. Quem sabia disso era o rei Davi. A Bíblia diz que ele quer oferecer um sacrifício para Deus e queimar novilhos no altar para Deus. Aí ele olha assim uma terra muito boa, e ele chega no dono daquela terra e diz assim: eu queria comprar uma gleba de terra para oferecer sacrifício para Deus. Aí o dono da terra falou: rei Davi, eu não vou te cobrar essa terra. Aliás, além de dar a terra para o senhor, eu vou te dar os bois para o senhor queimar. Segundo Samuel 24. Sabe o que o rei Davi fala? Por acaso eu ofereceria ao meu Deus algo que não me custe nada? Se você não cobrar, eu vou procurar outro que me vende, porque eu não vou adorar a Deus de graça. Amém, irmão? Amém? Infelizmente tem muitos adoradores de conveniência. Tem muitos adoradores que dizem o contrário. Ora, por acaso eu ofereceria adoração a Deus que me custe alguma coisa? Eu não tenho tempo para Deus. O meu recurso é meu, não é de Deus, é meu. E nós aprendemos aqui com Abraão, aprendemos aqui com o rei Davi. A adoração tem preço. Abraão era um adorador, e onde ele passava, ele levantava um altar e adorava o nome de Deus. E é interessante que, se você virar a página no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver um homem chamado Nimrod. Esse homem começa a crescer e prosperar, só que ele não fazia altar. Sabe o que ele faz? Diga: uma torre. Nimrod diz o seguinte: olha, eu estou crescendo, e você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma torre, e a minha torre vai ser tão grande, tão alta, que ela vai chegar até no céu. E a Bíblia diz que eles começam a construir, e a torre vai ficando alta. Qual o nome daquela torre? Torre de Deus. Olha e fala: meu Deus, eu não fiz o homem para construir torre. Ele está fazendo multinacional, ele é trilionário, ele está crescendo, mas eu não fiz o homem para fazer torre. Aí Deus confunde a língua do mestre de obra, Aguinaldo, com o pedreiro, com o servente, com o carpinteiro, e um fala uma coisa, o outro entende outro, e o certo é que a torre de Babel não prospera. Sabe por quê, irmãos? Você não foi feito para construir torre. Agora nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados a construir torre. Por quê? No pé da torre tem uma placa, e na placa tem o nome de quem fez. No pé da torre tem uma fita que é desamarrada, e quem está na frente é aplaudido. Torre fala de mundanismo. Torre fala de quem quer viver nesse mundo como quem vai viver aqui eternamente não vai viver. Torre fala de acumular riquezas aqui. Torre fala de fama, fala de prazer. Torre fala de soberba. Cada um quer um palácio maior. Ora, qual rei que fez um palácio e hoje vive dele? Todos morreram. Diga para quem está do seu lado: Deus não te chamou para fazer torres. Deus confunde aquela torre e ela vai abaixo. Mas no capítulo 12 tem um homem que não faz torre. O que Abraão faz? Diga para quem está do seu lado: Deus te chamou para fazer altar, irmão.
É simples. Pastor, como que eu faço um altar? Você vem no culto, o coração arde, aí você adora a Deus. Você entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, ou em pé, levanta a mão e adora a Deus, ou você se prostra de joelho no chão e adora a Deus. Isso é altar. É simples. Não precisa palavra rebuscada, não precisa olhar no dicionário e começar a falar com Deus assim, ó, amantíssimo, reverendíssimo, grandiosíssimo, eterno, soberano. Não precisa disso não. Fala assim: papai, ô papai, eu te amo, papai. Pastor, não tem palavra, então chora, ele vai colher sua lágrima. Isso é adoração. Irmãos, adoração é ser quem você é diante de Deus, sem máscara. Deus, aqui a palavra de Deus diz que Jesus conta uma parábola, e nessa parábola um homem religioso entra todo arrogante, soberbo, com aquelas vestimentas judaicas. Ele era um sacerdote, um fariseu, e ele entra no templo todo cheio de coisa. Não me toque, eu estou ungido, eu orei, eu estou santo, e eu passei a noite em vigília, sou homem de Deus, e ora assim, ó: Deus, eu sou fiel, sou crente, e eu não sou como esse povo que está aí fora não, tudo endemoniado. Mas aí de repente entra um homem comum, pedra bruta, publicano, homem. Ele entra na igreja e fala assim: ixi, eu não vou lá para frente não, porque eu não sou digno. Mas lá atrás, lá na mesa onde está a maquete do templo, a Bíblia diz, Jesus falando, que ele batia no peito e dizia assim: ah Deus, eu sou um miserável pecador, eu não sou digno nem de estar aqui dentro. Aí Jesus pergunta: a adoração de quem que Deus recebeu? Porque adoração, irmãos, é coisa simples. É a gente ser o que é diante de Deus. Abraão chegava, montuava a pedra e adorava a Deus, e a vida seguia. O estilo de vida de Abraão era adorar a Deus. Eu não sei qual é o seu estilo de vida, eu não sei qual é o seu estilo de vida, mas o estilo de vida de Abraão é um estilo de adorador. Na segunda ele adorava, na terça ele adorava, na quinta ele adorava, na quarta ele adorava, na faculdade ele adorava, no noivado ele adorava, em família ele adorava, no templo ele adorava. Adoração é estilo de vida, meu irmão. Adoração é estilo de vida. Eu não posso ir no culto e dizer que eu vim para adorar. Eu vim para adorar, mas eu adoro onde quer que eu esteja, porque eu fui chamado para fazer altar e não torres. Abraão era um excelente, um adorador por excelência. Nós precisamos adorar com Abraão. E eu quero encerrar essa palavra dizendo que a Bíblia fala de verdadeiro adorador. Não há dúvida que Abraão era um verdadeiro adorador, mas a Bíblia fala de verdadeiro adorador. Olha aqui, se a gente for olhar a raiz da palavra adorar, você vai encontrar algo que significa isso aqui. Olha aqui: curvar. E esse curvar, preste atenção, é tanto na cabeça ou você se ajoelhar. Adorar é prostrar, é se render. Adorar é não ter resistência. Isso é adorar. É você se entregar a Deus de uma maneira plena e absoluta. A adoração não é de fora para dentro. A adoração é de dentro para fora. Essa é a verdadeira adoração. A minha adoração, ela não vem porque eu recebi algo de Deus. Escute o que eu vou te falar, isso é muito sério. A gente não adora a Deus pelo que Ele nos dá.
A gente adora a Deus pelo que Ele é. A Bíblia diz assim: só ao Senhor adorarás. Choveu, adore. Seca, adore. Prosperou, adore. Quebrou, adore. A gente não adora a Deus. Aliás, quando Deus te abençoa, você faz uma ação de graças, você louva, você cultua. Agora, adorar, a gente só adora a Deus, irmãos. A gente só se rende, só se prostra. Não é diante de imagem, de escultura, do que quer que seja. A gente só adora a Deus. A Bíblia diz o seguinte: só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que tem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Não farás e não se prostrarás a ela. Eu não posso nem abaixar a cabeça. Isso é adorar. Eu só adoro um Deus que está no trono. Eu adoro um Deus que está em cima, e Ele é soberano, e Ele é Deus. Isso é adorar. Amados, adorar é se render. Eu gostaria que você me ajudasse a ministrar. Diga para quem está do seu lado: não importe o que aconteça na sua vida, adore a Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Quando a gente lê que Jó perdeu tudo, não, você não entendeu, ele perdeu foi tudo: família, riqueza, saúde. Ele só não morreu, mas era uma bola de carne fétida, que ninguém chegava perto. Perdeu tudo, sim ou não? Sim. Ou quase tudo, porque ele não perdeu a fé. A Bíblia diz que mesmo adoecido, falido, ele adorava a Deus. Ele bendizia a Deus. Pastor, como que isso é possível? É porque a gente adora a Deus, não é pelo que Ele faz, a gente adora pelo que Ele é. Eu estou alegre, eu adoro. Eu estou triste, eu adoro. Eu fui promovido, eu adoro. Eu fui despromovido, eu adoro. Fui contratado, eu adoro. Fui demitido, eu adoro. Porque nós adoramos a Deus, porque Ele é Deus. Adorar, amados. Nós precisamos aprender essa verdade. Não é porque Deus vai responder a sua cartela que você vai adorar. Você pode até fazer um culto em ação de graças. Você pode até louvar e jubilar, mas continue adorando, porque Deus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele deve ser adorado. Eu lamento, porque nem todos que frequentam nossas igrejas vem para adorar. Às vezes, enquanto você está cultuando, o hino está ali e o salmo está sendo lido, tanto no altar como na nave ou no pátio, tem gente trocando receitas, tem gente negociando, tem gente gambirando, tem gente aqui pensando amanhã. Ei, a Bíblia diz assim: traga o seu pensamento cativo à pessoa de Cristo. Sabe o que é isso? Algeme o seu pensamento em Jesus e fala: Jesus, essa uma hora e meia eu vou estar na tua presença, adorando, bendizendo, cultuando, porque eu vim aqui para te adorar. É o meu altar que eu faço para o Senhor. Aleluia. Amados, a Bíblia diz de verdadeiro adorador. Eu acho interessante, porque Deus foi buscar Abraão, porque ele já tinha em si a essência de ser um grande adorador. Porque a Bíblia diz que Deus procura um tipo de gente na terra: verdadeiro adorador. A mulher samaritana chega para Jesus e faz o seguinte questionamento. Olha aqui, eu já estou caminhando para o final. Jesus, os judeus dizem que a gente tem que adorar lá no templo, no Monte Sião, no Monte Moriá. Os samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim. Onde é que a gente adora e Deus recebe a adoração? Aí Jesus fala assim: não é lá e nem aqui.
Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Ou seja, não interessa onde você está, onde você está, você pode e deve adorar o nome do Senhor. Ela não entende. Aí Jesus fala assim: porque o verdadeiro adorador adora ao Pai. Não é Pedro, não é João, não é padroeiro, é ao Pai, em espírito e em verdade. Amém, irmãos? O verdadeiro adorador, se ele fala de verdadeiro, é porque tem adorador falso. Tem, emociona, levanta a mão, mas está com a vida torta, é de máscara. O altar dele é de pedra artificial. Quando Jesus fala que, olha, tem um tipo de gente que Deus procura, é o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. E quem é Jesus que o Pai procura? Quem adora em espírito e em verdade. O que é isso, adorar em espírito e em verdade? Altar de pedra natural, sem ferramenta de ferro. Ou seja, sem hipocrisia, sem máscara. Eu não preciso mudar minha voz para Jesus me ouvir. Se eu erro no português, eu adoro falando errado e Deus recebe do mesmo jeito. Amados, é ser natural, é ser o que eu sou diante de Deus e adorá-lo como estilo de vida. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus rejeitou a oração de Caim, a adoração de Caim, e aceitou a adoração de Abel. E a gente fica, né? Por que Deus aceitou o altar de Abel e não aceitou o altar de Caim? Olha aqui, a Bíblia diz que Deus rejeitou Abel e a sua adoração, mas Deus recebeu Abel e a sua adoração. Escute algo que eu vou te dizer: Deus não procura adoração. Você pode repetir isso? Diga: Deus não procura adoração. Quem procura adoração é Satanás. Ele sai por aí negociando, fazendo pacto de sangue, comprando a alma das pessoas, nas encruzilhadas, nas macumbas. Ele faz um amarrio da alma e do espírito, e ele compra adoração. Deus não compra adoração, Deus não busca adoração. O texto fala que ele procura adorador. Ele não quer sua adoração, ele quer você. Mas para ter você, você tem que ser um adorador de verdade. O que é um adorador em espírito e em verdade? É aquele que é o que é, não dissimula, ele não lapida o altar. Tem gente que às vezes pega o microfone e fala: meu Deus, eu tenho que vigiar nas palavras, porque lá fora o meu linguajar é profano, é chulo, e quando eu for falar na igreja eu tenho que vigiar para não usar aquelas palavras. Ei, é altar lapidado. Você tem que ser o que você é diante de Deus. O que você pensa, o que você fala, é o que vai adorar a Deus e Deus vai receber. É altar sem máscara, sem artificialismo. Lá o mandamento que nós vimos que Moisés escreve: nada de trabalhar um altar lapidado, bonitinho, que chega aqui tudo redondinho, mas na verdade não é nada disso. O altar que eu visito, diz o Senhor, é o que ele é natural. Deus rejeita Caim e o altar, Deus recebe Abel e o altar. Deus não quer a sua adoração, Ele quer você como adorador. E aí tem uma diferença, sabe o que é? Porque se eu dou só minha adoração para Deus, quando eu venho no templo, né, pastor Gilson, eu adoro e dou minha adoração para Deus, mas quando eu saio ali e vou embora, eu adoro a pornografia, eu adoro a mentira, eu adoro o erro, eu adoro tudo que é errado, eu sou corrupto, mas quando eu entro aqui, aí eu adoro. Deus não quer a sua adoração, Deus quer você adorador.
É por isso que Deus olha lá em Ur dos Caldeus e fala assim: aquele lá é um verdadeiro adorador. Está adorando o ídolo, adora a imagem, mas se ele converter, ele vai ser um excelente adorador. Aí a Bíblia diz que Deus vai até Ur dos Caldeus, fala com Abrão: sai daí, porque você não pode ser adorador vivendo essa vida de pecado que você vive. Amados, nós nascemos em pecado. O homem é mau, ele tem que sair de onde ele estava, ele tem que converter. O que é converter? Você vai dirigindo um carro e faz uma conversão, é mudar de caminho, isso é converter. Abraão, quando ele sai da terra dele, ele converte, ele diz adeus para a religião da família, ele diz adeus para a idolatria da família, ele diz adeus para tudo, e disse: agora eu quero é Jeová na minha vida. Ele converte e se torna um verdadeiro adorador, e não um que adorava quando sobrava tempo. Irmãos, a palavra que Deus nos traz hoje é uma palavra para a gente adorar a Deus de verdade. Deus não vai comprar a sua adoração. Se você escrever aí: Deus, se o Senhor me der isso aqui, eu te adoro, perdeu. Deus não vai te dar não. Quem faz isso é o capeta. Deus, ele quer você adorador, e às vezes ele faz o contrário. Porque Abraão, onde ele ia, fazia um altar e punha um novilho. Onde ele ia, fazia um altar e botava um cordeiro. E fazia um novilho, um altar e botava uma ave. E ele adorava a Deus, e adorava. Mas um dia ele recebeu a maior promessa que Deus fez na vida dele. Qual foi a maior promessa? Um filho. Aí Deus fala assim: eu vou provar esse meu adorador. Deus prova adorador, sabia? Deus prova adorador, sabia? A palavra de Deus diz em Gênesis 22, aqui sim, Gênesis 22, depois dessas coisas, Gênesis 22, versículo 1, Deus pôs Abraão à prova. Irmãos, não foi Satanás, foi Deus que provou Abraão. E qual que foi a prova? Abraão, meu querido patriarca, adorador por excelência, tudo você põe no altar para me adorar. Eu vou te pedir algo e quero ver se tu tem coragem de pôr no altar. Pode dizer: Deus, eu sou adorador. Sabe, Isaac, o teu filho, teu único filho, que tu amas. Irmãos, Deus foi assim tocando a ferida. Olha aqui, ó. Sabe, Isaac? Vamos, Senhor Isaac. Sim, Isaac, o teu filho, teu único filho que tu amas. Porque Ismael era filho de Abraão com Agar, não era filho da promessa com Sara. Deus fala: então, sabe, Isaac, o filho que tu ama? Sim, senhor. Põe ele no altar para mim. Ai, irmãos, Abraão não murmurou, não negociou, não atrasou, não protelou, não disse assim: eu vou orar para ver se é Deus mesmo, porque esse negócio tem gente que tem isso, né? Deus estava, eu vou orar para ver se é Deus mesmo. Não, Deus, amados, Abraão não enrolou Deus. A Bíblia diz que ele levanta de madrugada no outro dia, vira para Sara e fala assim: Sara, eu e o menino vamos ali adorar. Só que o que ele ia pôr no altar, irmãos, às vezes Deus pede para a gente pôr algumas coisas no altar, é prova. E às vezes ele prova e você murmura, você desvia, você deixa de ser crente, põe a culpa no pastor. Não põe não, é Deus provando a sua adoração, crente. Ele provou Abraão, não vai provar os filhos de Abraão? A Bíblia diz que Abraão levanta de manhã: Sara, nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Mas gente, ele ia pôr o menino no altar e pôr fogo, matar e pôr fogo. Onde ele estava, até o Monte Moriá. Agora olha aqui para mim, o Monte Moriá é onde estava o templo de Salomão, é onde tem aquela mesquita do domo de ouro. Aquilo ali vai render daqui para o milênio. Vai render.
Foi ali que Deus mandou Abraão levar e sacrificar Isaac. Preste atenção. O secularismo tem cegado os olhos da igreja. A gente está separando coisa espiritual de material. Não tem que separar, é uma coisa só. Reino de Deus na vida da igreja, irmãos, é reino de Deus. Eu não posso ser um cidadão que faz tudo o que o mundo faz e um religioso que faz o que o religioso faz. Ou eu tenho adoração como estilo de vida, ou eu não sou um adorador de verdade. Preste atenção. Abraão levanta de manhã, acorda o menino. Vamos, meu filho. Ah, irmãos, eu fico imaginando Isaac acordando. Senhor, papai, vamos adorar. Você já levantou seu filho para orar de manhã, para adorar? Abraão levanta o menino e vai. De onde ele estava até o Monte Moriá, olha aqui, diga 3 dias. Abraão indo, o menino, papai, 2 dias, papai, 3 dias. Ah, irmão, diga para quem está do seu lado: Deus prova adorador. Deus prova adorador. Isaac tinha cerca de 14 anos. Quando eles começam a subir o Monte Moriá, o menino não era bobo, 14 anos, já está bem espertinho. Papai, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o cutelo e o fogo. Mas papai, cadê o cordeiro para nós adorar? O que Abraão diz? Jeová Jireh. Eu gosto disso. Jeová Jireh quer dizer Deus proverá. Quando você não tiver respostas, quando você não souber e não entender, diga só isso: Deus proverá. Deus proverá. Ao invés de murmurar, ao invés de questionar, diga assim: Deus proverá na minha vida. Papai, cadê o cordeiro? Deus proverá, Jeová Jireh. E o menino não entendeu muito, mas falou: sim senhor, amém. Ele era o cordeiro. Chegou lá, Isaac ajuda o pai a fazer um altar, irmão. Pega ali, meu filho. Quando o altar estava pronto, a gente quer só colocar no altar o que resta. A gente só coloca no altar de Deus o que sobra, só o lixo, só aquilo que eu não preciso. A gente quer adorar a Deus só com o tempo que não tem nada para fazer, só com aquilo que eu não vou precisar, não é assim? Deus próprio. E Abraão mostra que tem ainda homem e mulher que são verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ele pega o menino. A Bíblia não diz se o menino reagiu, gritou, brigou, não, ela cala nisso. Mas eu imagino que não foi mole, não. Amarra o menino, põe o menino em cima da lenha e pega o cutelo. Ah, irmão, esperando, tente imaginar, viaja aí 3.000 anos atrás. Aproxima do menino. Eu acredito que ele olha o rosto do menino, mas ele diz assim: o meu Deus pediu. Deixa eu te dizer uma coisa: se a promessa vale mais do que aquele que prometeu, alguma coisa está errada na vida desse adorador. Existem pessoas em que a promessa vale mais do que aquele que prometeu e cumpriu. Abraão estava dizendo: mais do que a promessa é aquele que prometeu. E ele pega o cutelo e faz isso. E a Bíblia diz que quando ele pega o cutelo e vai soltar o golpe para botar fogo, quando ele leva a mão aqui e vai fazer isso aqui, Deus brada do céu através de um anjo: Abraão, meu filho, não faças isso. Sabe o que Deus fala? Agora eu sei que tu crê de verdade. Aleluia! Eu escrevi uma frase e eu coloquei essa frase aqui. Vamos ficar de pé?
Eu escrevi uma frase, eu coloquei essa frase aqui, talvez ficou um pouco pequena, mas essa frase diz assim: o adorador crê de verdade, por isso não permite que promessas ocupem o lugar de Deus. O adorador crê de verdade, e por isso ele não coloca a promessa no lugar do Deus que prometeu. Amados, talvez aquilo que nós buscamos na campanha tenha valido mais do que o Deus que nos abençoa. E alguma coisa está errada, sabe por quê? O verdadeiro adorador, ele crê de verdade, sim ou não? O verdadeiro, quando Abraão foi e falou assim: Abraão, agora eu vejo que tu crê. Olha, você nunca vai mostrar que é um verdadeiro adorador se você nunca for provado. Alguma coisa vai acontecer, e a hora que você for provado, não murmure, não fuja, não reclame, não adie, adore. Coloque a sua promessa no altar. Coloque a sua promessa no altar. Diga: Deus, eu quero isso aqui, mas se o Senhor não der também, eu te adoro do mesmo jeito, porque eu sou amarradão é do Senhor. Eu não sou aquele filho que quer a sua herança, eu sou aquele filho que quer o seu braço, o seu cheiro, a sua presença. Quando o adorador quer a promessa em detrimento daquele que prometeu, alguma coisa não vai bem. Eu quero encerrar te fazendo uma pergunta: existe algo na sua vida que você não teria coragem de colocar no altar? Eu vou repetir: existe algo na sua vida que você não tem coragem de colocar no altar? Por exemplo, a sua vida, a sua própria vida. Você tem coragem? Às vezes a gente fala: eu vou dar a minha vida para Deus. Aí as coisas começam a apertar, a gente fala: Deus, me dá de volta, porque o Senhor não está sabendo administrar. Não é assim? Os filhos, sua riqueza. Existe algo que você não tem coragem de dizer: Deus, isso vale mais do que o Senhor. Então está errado, porque o verdadeiro adorador, ele coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e diz: Deus, nada ocupa o seu lugar na minha vida. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, porque eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, assim como ele me inquietou com essa palavra, ele vem nos inquietar. Sabe por quê? Às vezes a gente está olhando mais a promessa do que aquele que prometeu, mais a bênção do que o abençoador. Mas nessa noite Deus proverá na sua vida. Mas ainda que ele não venha prover, continue adorando o nome do Senhor.